4 primeiros versos. E aí a gente vai analisando verso por verso, vai lendo assim, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por essa descrição que o Senhor nos dá aqui na tua palavra, que é inerrante. Pedimos que possamos aprender mais de ti por meio dessa tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês têm alguma roupa que vocês costumam deixar mais guardada do que usar? Por quê? Porque normalmente você pensa assim, não, essa roupa aqui ela é para um momento muito especial, né? Então, talvez as moças, as senhoras tenham até lá ainda aquele vestido do casamento, né? Quando é que a gente vai usar de novo? Não vai usar de novo. Tem gente que guarda, né? Então comprou o vestido de casamento e deixa lá guardado. Não, é para usar daqui 30 anos? Não, provavelmente não, mas ele fica lá guardadinho. Por quê? Porque é uma roupa especial, né? Talvez os homens também tem aquela roupa lá, aquele terno um pouquinho mais chamativo, talvez, ou aquela gravata que é mais chique, deixa lá guardadinho e fala, não, isso daqui vai ser para uma ocasião mais especial. Porque se eu for agora, quando tiver uma ocasião mais especial, eu não vou poder usar de novo, o povo vai ficar reparando uma coisa nesse sentido. E hoje a gente vai ver exatamente sobre isso, sobre vestes muito importantes, mas que não eram para ficar guardada, não. Era para usar, era para gastar mesmo no trabalho. Outro exemplo que a gente pode usar, sintetizando isso, é os de uniformes. Então, quantos aqui usam uniforme para trabalhar? Uniforme, né? E aí, se chegar lá para trabalhar sem uniforme, não dá muito certo, né? Então, a gente pode pensar no uniforme, um uniforme que todo mundo conhece, que é o da polícia, né? Da polícia militar. O que tem lá no uniforme da polícia? Tem o colete à prova de bala, tem aquele cinto, né? Que é quase o cinto do Batman, cheio de coisas. Coloca ali a arma do lado, a lanterna e tudo mais, as algemas, né? Por que isso? Imagina se o policial militar vai para a operação sem nada disso. Ué, cadê o seu colete? Não, hoje eu tô sem o meu uniforme, eu decidi deixar lavando. Não, mas cadê a sua arma? Ah, tá no bolso aqui de trás. Não tem como, né? Tem que carregar o seu uniforme, porque é também a ferramenta de trabalho, mesmo que seja uma ferramenta que carregue outras ferramentas. E a gente pode observar nessa questão das vestes, e a gente vai ver especificamente as vestes do sacerdote, que lá no Éden, vocês vão se lembrar, depois de pecar, Adão e Eva pecaram, né? Comeram do fruto proibido, e eles, o que eles fazem quando o Senhor chama eles? Vamos lá dar uma olhada em Gênesis. Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A serpente vai lá, tenta a mulher. Eu gosto muito desses 3 primeiros capítulos, gente. Se possível, a gente ficava aqui um tempão conversando só sobre ele, mas eu prometo que a gente vai passar rápido por esse daqui, que não é o nosso assunto principal. Mas não é curioso a gente imaginar que Eva estava ali no jardim e que uma serpente foi falar com ela e ela deu ouvidos a essa serpente? Será que isso era comum? Eu acredito que não, né? Mas ela deu ouvidos à serpente, essa serpente atentou de tal forma que ela caiu. E a devocional que nós vimos hoje, ela não pode dizer, não, foi uma serpente que falou comigo, foi uma tentação grande demais. Mas enfim, a nossa questão não é essa, mas sim que eles pecaram. E aí, tendo comido, olha lá, o finalzinho do verso 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Pronto.
homem e mulher, pecaram. Olha o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que será que eles fizeram isso? Por que será que eles precisaram de roupas? Por que será que eles precisaram se vestir? Vergonha. Então, eles passaram a ter vergonha de estar diante do próprio Deus. E a gente consegue ter a certeza disso no verso seguinte. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, eles já tinham feito roupas por causa da vergonha, né, do seu próprio corpo, e aí eles ainda tentam se esconder do Senhor, eles tentam se esconder de Deus. E mais à frente, me fugiu agora o versículo, o Senhor vai lhes dar aqui, ó, o verso 21. Depois de dar as bênçãos e as maldições, o verso 21 diz o quê? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, se lá num primeiro momento o pecado traz a necessidade da vestimenta, Adão e Eva coseram folhas e se cobriram, neste segundo momento o Senhor faz uma vestimenta de peles. Gente, como é que a gente consegue pele? Como é que faz para conseguir pele? Tem que arrancar de algum animal, né? Como é que arranca a pele de algum animal? Tem que matar o animal, não é? Então, a gente vê aí a primeira vez a vida de um inocente para cobrir o pecado ou a vergonha de um pecador. Primeira vez, o Senhor já dando ali uma pequena luz, uma pequena faísca do que seria, né? Ele enviar o seu próprio filho para morrer por nós. Mas vamos seguir. Que então nós vemos lá no comecinho essa necessidade de roupa, o Senhor lhes dá, e agora a gente vai ver que o sacerdote, ele vai entrar na presença de Deus, né? Diante do Senhor ali, vai oficiar, prestar o sacrifício. Então ele também precisa de uma roupa especial. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é claro que o Senhor, ele não nos julga por causa da nossa roupa. A gente vai ver que é uma roupa bem chamativa, né, para estar na presença dele. A intenção aqui não é de dizer assim, ó, alguns podem até caminhar nesse sentido. Ó, então, para a gente estar diante da presença do Senhor, a gente tem que estar com a roupa assim, tem que ser impecável. Veja, a gente deve tomar cuidado, sim, né? Porque estando na presença do Senhor, em ser exemplo ao outro. Mas uma coisa é fato. Assim como o Senhor, ele não nos julga pela nossa aparência física, ele não nos julga pela nossa roupa também. O que a gente pode dizer, é claro, é aquilo que vem do coração. O Senhor vê o coração. Então, se eu estou andando desleixado porque eu estou com preguiça, ou coisa nesse sentido, bom, aí é um pecado, e é um problema de coração que se mostra para fora, né? Então, o Senhor conhece o nosso coração. O caso do sacerdote em vestir essa roupa que a gente vai ver, ele é muito específico, é o ofício do sacerdote, ok? Muito bem, vamos então lá analisar verso por verso. Claro, a gente não vai olhar todos detidamente, mas esses primeiros são bem importantes. Lá no primeiro verso que a gente leu, a gente vai ver que deviam ser chamados Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ou seja, aqueles que seriam sacerdotes. E a gente pode dizer, claro que no bom sentido, que o sacerdócio ia ser um negócio de família, né? Era para ser pela linhagem mesmo, a linhagem sacerdotal. E uma coisa que pode passar até desapercebido por nós é como é que se escolhe o sacerdote. Vejam aí no verso 1, como é que é escolhido esse sacerdote? Qual é a razão de serem eles? Não diz aí, diz? Eles se voluntariam para serem sacerdotes? Também não, né? Quem é que escolhe o sacerdote? Deus, não é? É o Senhor quem escolhe o sacerdote. Ele fala, faze também vira junto de mim, fulano, fulano, fulano. Eu quero esse. Então ele quem escolhe. É o Senhor quem diz quem vai ser o sacerdote e quem não. Muito bem. O verso 2, a gente vai ver qual que é a razão dessas vestes. Olha só, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para quê? Para glória e ornamento. Então a razão é o quê? Glória e ornamento. É para ficar chamativo, é para ficar bonito mesmo. É para ser algo diferenciado, fora do comum. Não era para ser uma veste normal ali entre o povo. E a gente sabe que a vestimenta do povo naquela época
era certamente muito arcaica, né? Eram panos não tão bem tratados assim e algo mais rústico mesmo. Mas para o Senhor não deveria ser assim. Para o sacerdote servir ao Senhor, aliás, não deveria ser assim. Então, era para diferenciar os sacerdotes das outras pessoas. E a gente pode notar que hoje em dia, vamos pensar hoje, se a gente vai dar um passeio lá no shopping e a gente vai ver algumas roupas, nós temos várias lojas, não é? E é aquelas lojas mais chiques, que eu não me atrevo nem a entrar, tem as grifes, né? Então tem, por exemplo, foi fulano de tal que assinou essa roupa. E aí o negócio não é tão baratinho, né? Porque foi fulano que falou, ó, essa roupa aqui é minha. Essa daqui foi o outro fulano lá que assinou, ele que fez. Coisa chique, coisa fina. E a gente pode notar que essa roupa aqui, ela tem uma assinatura especial também. Ela foi especificamente descrita pelo próprio Deus. Então, se a gente pudesse dizer assim, é como se tivesse lá a marca e a assinatura de Deus. Ó, essa roupa aqui, eu que fiz, eu que pensei, assinada pelo próprio Deus, né? O verso 3 a gente vai ver que a roupa servia como um selo da consagração de Arão para o ofício. É para mostrar ali que o ofício sacerdotal ia ser cumprido. E quem que ia fazer isso? Quem seria capaz? Porque se num primeiro momento a gente vê que o próprio Deus é quem assina o desenho dessa roupa, a gente precisa de alguém à altura também para fazer, né? Não pode ser qualquer um. E quem faz, a gente já viu os outros elementos do tabernáculo, mas hoje a gente vai ver quem é que fez tanto os elementos do tabernáculo como essa roupa aqui. Vamos lá para Êxodo capítulo 35. Dos versos 35, do 30 ao 35. Do 30 ao 35. Olha só. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavouras. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele, a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. Então a gente vê que para fazer essa roupa, o Senhor deu uma porção especial do Espírito a estes homens, para que eles pudessem fazer a roupa, pudessem fazer os elementos também do tabernáculo. Então Bezalel e Aholiabe que recebem esta função e essa capacidade também. E daqui a gente tira uma lição importante, né, irmãos? Quando a gente olha para a nossa igreja, vamos pegar a nossa igreja especificamente como exemplo, a gente pode pensar, olha, seria tão bom se fulano pudesse fazer isso daqui, né? Se tivesse alguém para exercer esse ofício, se tivesse fulano para fazer isso daqui, e às vezes a gente vai deixando e vai que alguém faz. Talvez a gente deva fazer. E confiando, eu não digo que de uma hora para outra a gente vai acordar, um exemplo, tocando piano. Uma hora para outra, assim, acordei, opa, agora eu tô tocando, olha, que beleza. Acordei, agora eu tô cantando muito bem. Ou acordei, agora eu vou começar a dar aula de escola dominical no próximo domingo e o negócio vai ser coisa boa demais. Não, mas nós temos o caminho e sabemos qual que é. A preparação. Então, assim como o Senhor separou Bezalel e Aholiabe, ele nos separa para o trabalho dele também e a gente tem que confiar nele, de que ele nos capacita e nos dá a capacidade, de fato, de exercer a obra na casa dele. E aí o verso 4 ele vai dizer aí 6 peças de roupa que vão compor a roupa do sacerdote. Então, a gente vai ver do verso 2 ao verso 4. Aliás, vamos lá para o capítulo 39.
Por quê? Porque o capítulo 39, ele vai mostrar um pouco mais organizado, podemos dizer assim, de peça em peça, como é que foi feito. Então a gente tem ali no nosso primeiro texto, no verso 28, a descrição do que se deveria fazer. E no 39, como foi feito. Certo? Então é texto paralelo. Mas a gente vai ver aí do 2 ao 4 e do 6 ao 7 a estola sacerdotal. Tá? O que tinha nela, o que não tinha, como ela era feita ou não. A gente vai ver também no 5, olha aí, o cinto de obra esmerada. E no 29, a gente vai ver de novo o cinto de linho fino retorcido. Depois a gente vai ver as sobrepeles ou sobrepelis, do 22 ao 26. Falando, olha lá, fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. E aí no 27 a gente vê a túnica. E no 28, a mitra. Então são peças de roupa que a gente não costuma usar mais, né? Não é muito comum para nós, então fica até estranho da gente imaginar como que era isso, como que não era. Mas vamos dar uma olhada rápida para a gente entender mais ou menos o que é mais importante, que é a fineza, a beleza da coisa que o Senhor ordenou. Vamos lá, 39, verso 2. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Nós já vimos anteriormente, quando as ofertas se chegaram para o templo, de que esses panos eram muito difíceis de tingir, né? Para conseguir a tinta naquela época era muito complicado. Tinha que pegar animais e esmagar eles, e daí sim tirar a tinta era algo muito difícil. E ela é feita com isso daí, com ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido, fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios de ouro, gente. Naquele tempo, já pensou? Para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se juntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. A gente dá um pulinho. Verso 6. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então o que a gente vê aqui? Nas ombreiras dessa roupa, tinha duas pedras, uma de cada lado. E metade dos nomes dos filhos de Israel de um lado, a outra metade do outro. Então as tribos sendo representadas e literalmente carregada nos ombros pelo sacerdote. Por que isso, gente? Porque era o sacerdote quem ia na presença de Deus. Ele estava representando quem? Os filhos de Israel. Metade de um lado, metade de outro. Certo? O cinto não tem muito segredo mesmo. É o cinto que servia para quê? Para segurar a roupa, obviamente, para ela não cair. Mas isso não impede de ser algo muito bem trabalhado. Olha lá, o cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Beleza, vamos para frente. O peitoral é algo importante da gente dar uma boa olhada. Verso 8. Fizeram também o peitoral da obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. E a gente vai seguir do 8 até o 21. A gente vai ver que era grande e que aqui no meio, a partir do verso 10, colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem, e ele vai descrever. No final das contas, o mais importante é que a gente vai ver que se formam 4 ordens ou 4 linhas, que no final são 12. E essas 12 representando o quê? De novo representando as tribos de Israel, ou seja, ele representava essas pessoas. A gente vai ver também que ele carregava na frente, me fugiu o texto agora, irmãos, o tal do Urim e Tumim. Onde que tá? Me fugiu. Mas havia como que uma bolsa na frente e ele carregava essas duas pedras, que são um mistério. A gente observou isso quando a gente viu Atos, no primeiro capítulo, que eles deviam tomar uma decisão importante.
E eles lançaram sortes, né? E a referência que a gente tem é essa do Antigo Testamento, de que eles tinham essas pedras e a gente não sabe exatamente como que elas eram usadas ou não, mas a gente sabe que eram duas pedras e é bem possível que fosse uma clara e outra escura, que elas fossem diferentes entre si. E por meio disso é que eram tomadas muitas decisões. Então eu não sabia exatamente o que fazer, eu ia até o sacerdote e falava: sacerdote, eu faço isso ou eu faço aquilo? Aí ele lançava o Urim e Tumim e aí a decisão podia ser tomada. Joia? Então vamos lá de novo, 39. A gente vai ver a sobrepeles ou sobrepelis, do 22 ao 26. Fizeram então sobrepelis, tal, tal, tal. E é isso, até o 26. E essa parte da roupa que vem por cima, olha o verso 26. Aliás, o 25 e 26. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Então, é como se fosse um grande vestido, uma grande saia, assim, né? Até as pernas. E lá no final, tinha essas romãs que tinham sinos dentro. Por quê? Para poder ouvir onde é que o sacerdote estava. A gente tem que lembrar que o ofício do sacerdote era muito arriscado, era muito perigoso. Nas próximas semanas a gente vai observar mais sobre esse ofício de sacerdote, mas era bem possível de que de uma hora para outra o sininho parasse de tocar. Por quê? Morreu. Fez alguma coisa errada. Ou entrou lá sem se purificar completamente, toda a lei que tem em volta disso, então precisava desse sininho para saber, ó, ele ainda está trabalhando, tá vivo, tá bem. Se o sininho parasse, a dúvida seria grande. O verso 27, fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos. E olha o verso 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram, à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Então ele usava como que um chapéu, e aqui ainda vinha pendurado na testa, veja só, santidade ao Senhor. Essa roupa, a gente pode imaginar, talvez, eu sei que pode soar como um exemplo meio bobo, meio banal, mas é como, imagina que você tá na rua e você resolveu sair com aquela camiseta, sei lá, de acampamento, da programação da federação, que tá escrito um versículo bem grande, ou Jesus, ou coisa desse tipo. E aí, eu não sei se vocês já pensaram assim, eu costumo pensar, mas quando você tá com uma roupa assim, parece que tem uma responsabilidade um pouquinho maior, né? Poxa, imagina, uma coisa é eu fiquei meio brabo com um camarada, eu dei uma chamada nele, ou dei uma brigada com ele e eu tava com a minha roupa. Tô errado? Tô errado. Mas imagina se tá bem escrito aqui assim, ó, servo de Jesus. Já pensou? Imagina então se eu tô com um negócio aqui na tela escrito, santidade ao Senhor, fazendo um monte de coisa errada. É estranho no mínimo, não é? No mínimo estranho, no mínimo uma falta de dar exemplo mesmo, né? Então a gente vê isso na mitra, né? Que era como um chapéu que os sacerdotes usavam. Mas isso daqui é para a gente ver como que era essa roupa. O que a gente tem que zelar, então, a partir disso, e eu sempre volto nessa questão, é primeiro, que assim como todo o tabernáculo, o sacerdote e até a roupa do sacerdote são apenas uma sombra de Cristo. Cristo já veio e completou isso tudo. Agora, o sacerdote, ou nós como sacerdotes, que recebemos esse ofício de Cristo, a gente não precisa mais andar por aí com aqueles sininhos pela orla da roupa, porque o povo vai ficar com medo. Ó, entrou na presença do Senhor de forma errada, morreu. Não, não é mais assim. E outra coisa que nós temos certeza é, primeiro, que o sacerdócio levítico, ele falhou. Ele não zelou pelos seus caminhos. Logo em seguida aqui, né? A gente olha aqui no capítulo 28, e a gente vê quem ele chamou, Nadab e Abiú. Logo em seguida, Nadab e Abiú vão ser fulminados, vão ser mortos pelo Senhor. Então, o sacerdócio levítico não foi pelo caminho correto. E alguém pode dizer, poxa, mas Cristo não veio dessa linhagem? Vamos lá para Hebreus capítulo 7, verso 11. Hebreus capítulo 7, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Quem era esse tal de Melquisedeque? Ele aparece lá em Gênesis, quando Abrão ele vai prestar, ele vai entregar o dízimo e eles tomam uma refeição ali, né? Ele oferece o dízimo a este homem, a Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém. Ainda em Hebreus 7, verso 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então a gente sabe que parte do ofício do sacerdote era oferecer por si mesmo. Como eu estou dizendo, se ele chegasse ali diante do Senhor sem ter oferecido sacrifício, ele seria fulminado, ele seria morto. Então ele deveria oferecer por si mesmo e depois oferecer pelo povo. Quando a gente fala do nosso sumo sacerdote, de Cristo, a gente sabe que isso não é necessário, porque ele mesmo não tem pecado, né? Então ele oferece o sacrifício que na verdade é ele mesmo, né? É um sacrifício muito superior. E quando a gente pensa em Cristo como nosso sumo sacerdote, a gente tem que lembrar o seguinte, que qual é o ofício do sacerdote? O sacerdote era aquele que representava o povo diante do Senhor, certo? Representar o povo diante do Senhor. Nós temos esse ofício ainda hoje. Nós representamos uns aos outros diante do Senhor. Como? Orando. Orando uns pelos outros. Isso é exercer o ofício do sacerdócio. E aí a gente vai ver mais uma outra questão que é bem interessante, lá das cidades refúgio. Vamos lá para Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Ainda nessa questão de sumo sacerdote que nós vamos falar agora, e vamos observar Números 35, que vai falar do tal do sumo sacerdote. Mas se nós pensamos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o maior de todos, a gente não pode pensar que, por exemplo, eu devo dirigir a minha oração para um intermediador que não seja Cristo. Me entendem? Então eu não posso orar em nome de fulano e de fulana, não, é no nome de Cristo. Ele é quem é o sumo sacerdote, ele é quem faz esse meio campo, né? esse caminho para nós nos achegarmos ao Pai. Olha o que acontece lá em Números 35. O Senhor está dando algumas leis ao povo. Eu vou ler do 9 ao 15. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, o que está dizendo aqui? Nós temos 6 cidades aqui no nosso país, porque se alguém matou outra pessoa involuntariamente, o homicídio culposo, né, como chamam hoje em dia, ele poderia fugir para essa cidade, tá? O que acontece? Normalmente, se uma pessoa mata outra, ela tem a família daquele que morreu tem o direito do vingador de sangue, porque ele poderia ir lá e matar essa pessoa que assassinou a de sua família. Mas se fosse sem intenção, ela teria esse refúgio, essa tranquilidade de ficar ali naquela cidade e ninguém poderia fazer mal a ele, não poderia se vingar. Vamos um pouquinho mais para frente, ó, 35 do 22 até o 29. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento
sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido ali. Ali ficará, essa é a parte mais importante para nós hoje, nesse estudo. Ali ficará até quando, gente? O que está escrito ali? Até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as moradas. Imagina só, eu tava lá cortando a árvore com o meu machado, aí eu já tava meio cansado já, o braço já não tava mais respondendo direito, sabe? E aí o camarada tava logo ali. E quando eu fui dar a última para derrubar a árvore, o machado escapou da minha mão, pegou no camarada, foi horrível, ele morreu no fim das contas. Eu fugi para a cidade de refúgio. E aí eu fiquei escondido lá, foi comprovado, nós éramos amigos, eu não queria fazer mal a ele. Então eu tenho que ficar escondidinho, quietinho ali na cidade de refúgio, até quando? Até o sumo sacerdote morrer. Gente, vocês estão vendo que figura que é essa? Hebreus nos mostra quem é o nosso sumo sacerdote, é Cristo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele já morreu. Ele morreu e ressuscitou. Agora a gente está livre. Mas tem um porém também nesse texto, que parece que não encaixa direito. Quando é que eu poderia me esconder na cidade de refúgio? Quando eu tivesse matado alguém? Sem intenção, não é? Quem nos dera se todo o nosso pecado fosse sem intenção? Né? Quantas vezes nós não pecamos intencionalmente? Sabendo, entendendo o que estamos fazendo. E optamos, sim, pelo pecado. Então, nesse primeiro momento, em Números 35, nós vemos a possibilidade do livramento até que este sumo sacerdote morresse. Mas o que nós vemos agora é que nós estamos livres porque o nosso sumo sacerdote morreu pelos nossos pecados intencionais ou não. Ou seja, é uma limpeza, uma liberdade ainda mais completa que nós recebemos com Cristo, com o nosso Senhor que morreu, e morreu pelos dele, morreu por nós. Por isso, pensando na roupa, a gente tem que despir do velho homem, não é? Vamos olhar lá Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios capítulo 4. Paulo falando sobre a santidade, traz um exemplo muito legal para nós que cabe bem com essa questão das vestes que a gente observou aqui. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o nosso texto de hoje, tá? Então, a gente vê que há uma necessidade de fato, nos vestirmos, nos revestirmos. É como se fosse uma roupa mesmo. Aquela antiga, arranca, joga fora, não presta mais. Já foi, passou. E agora nós temos essa nova roupa, não física como a do sacerdote, mas espiritual. Vou ler apenas mais 2 textos aqui com os irmãos. Salmo 132, verso 9, que faz uma referência à justiça como veste, como roupa mesmo. Olha só. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por que essa figura da roupa? Porque é algo que está com a gente, que está sempre junto. Onde você quer, onde você vai, a sua roupa vai junto. É como uma extensão, como parte do seu corpo, né? E finalmente 1 Pedro 5:5, que vai mostrar que o nosso ornamento, a nossa vestimenta, ela é espiritual. Olha só. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade. Cingir é vestir de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Queridos, há algum tempo atrás era necessário que o sacerdote entrasse lá com toda aquela veste, toda essa questão. Hoje não. Basta que a gente se dirija ao Senhor e nós estamos prestando esse ofício de sacerdócio
e podemos orar uns pelos outros. Falar com Deus livremente, por meio do nosso sumo sacerdote, e orar uns pelos outros. Não é mais necessário colocar essa roupa toda especial, prestar o sacrifício antes, o sacrifício já foi feito. Então nós temos uma liberdade muito grande e eu volto à mesma questão que tenho feito aos irmãos. O que é que nós vamos fazer com essa liberdade? O que é que nós temos feito com essa liberdade? Entendendo que pode ser a qualquer hora, a gente vai deixando para depois, ou entendendo que pode ser a qualquer hora, a gente quer fazer a toda hora e busca isso incessantemente. Vamos orar? E aí eu passo a palavra para Fernanda. Senhor, nós te agradecemos por este dia e te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato é o nosso sumo sacerdote, morreu por nós e agora nós temos liberdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós de uma forma tão zelosa, tão cuidadosa, tão preciosa. Obrigado, Pai, por ser tão bom conosco, embora nós não mereçamos. E nós pedimos, Deus, que possamos ter mais vontade de exercer esse ofício de sacerdócio, de orar e de orar uns pelos outros. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.